Então vamos lá para a nossa aula sobre o Código de Trânsito Brasileiro, buscando fazer uma análise detalhada sobre o mesmo. É muito importante que você tenha em mãos o seu material de anotação e a legislação, que você pode encontrar facilmente no Google ou aqui mesmo na nossa aula, ok? Nos anexos. Então, primeira coisa são os objetivos dessa apresentação: conhecer a legislação, facilitar a compreensão dela e promover a sua aprovação. No capítulo 1, nós vamos ter disposições preliminares. Ele vai do artigo 1º até o artigo 4º. Este capítulo estabelece a finalidade do código, os conceitos básicos de trânsito e de via terrestre e a aplicabilidade destas normas. Então vamos lá? Aqui, gente, no capítulo 1, no artigo 1º, vai dizer: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por este código, né? Então está dizendo a que se aplica a aplicabilidade. Você pode estar lá na Avenida Paulista, você pode estar lá no Tocantins, que o Código de Trânsito vai ser aplicado a você, ok? A gente tem em seguida, lá no parágrafo 1º, a definição de trânsito, né? Trânsito está relacionado diretamente à circulação e também à parada. Então, vai considerar-se trânsito a utilização de vias por pessoas, veículos, animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fim de circulação, parada, ok? Estacionamento, operação de carga e descarga. Já no parágrafo 2º do artigo 1º, vai falar sobre o direito ao trânsito seguro. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades competentes do Sistema Nacional de Trânsito, né? Então aqui se estabelece o direito ao trânsito seguro como direito fundamental de todos os cidadãos. E, ao mesmo tempo, atribui aos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito o dever de adotar medidas para garantir, assegurar esse direito. Agora, sobre a responsabilidade dos órgãos de trânsito, está lá no parágrafo 3º do artigo 1º. Ele vai dizer que os órgãos ou entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, o SNT, respondem no âmbito das suas competências. E nesse âmbito das competências, gente, está, né, de organizar, de administrar o trânsito. E aí, nesse sentido, eles podem responder objetivamente, né? No caso da responsabilidade objetiva, né, significa dizer que os órgãos de trânsito respondem independentemente da culpa pelos danos causados, ok? Já no que se refere à ação ou omissão, eles respondem, abrange esse aspecto tanto a atos praticados quanto aqueles atos que foram deixados ou atitudes que foram deixadas de serem praticadas. Ou seja, as omissões. Tanto quando faz, ele responde, quando deixa de fazer algo também responde. E responde também na perspectiva dos erros técnicos, que inclui falhas em programas, projetos e serviços de trânsito. Ou seja, se qualquer uma dessas circunstâncias ocasionarem prejuízo, dano, dolo, o Sistema Nacional de Trânsito, seus órgãos, responderão diretamente por estes danos, ok? Qual é a prioridade do Sistema Nacional de Trânsito? Ou seja,
quais são as coisas principais que este sistema visa atuar. A primeira prioridade é salvaguardar a vida, ok? A primeira é a vida. Eu apaguei aqui porque eu quero colocar na ordem que aparece na legislação. Agora, a segunda é a saúde. E a terceira, o meio ambiente. Ok? Essas são as prioridades do Sistema Nacional de Trânsito. Agora, aqui no artigo 2º, nós vamos ter a definição de vias terrestres. Olha, são vias terrestres urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias. E esses vão ter seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, ou seja, né, com autoridade, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais que, por acaso, venham sobrecair sobre elas. Então, veja, as vias urbanas, minha gente, geralmente, na maioria dos casos, estão sob circunscrição dos municípios. Já a via rural, né, em grande parte dos casos, né, é mais frequente também de que estejam sobre a circunscrição do Estado. Ok? Então, vamos dar mais um passinho. Olha só, agora aqui, no artigo 2º, também vai tratar sobre uma ampliação, ou seja, outras vias que também são consideradas vias terrestres, ok? A gente chama de vias terrestres, a gente usa a expressão expandidas, ok? Então, o que seriam, né? Ou quais seriam essas vias terrestres expandidas para que a gente também entenda a circulação, a jurisdição do Código de Trânsito sobre elas, né? São praias que são abertas à circulação pública, são as vias internas de condomínio, e são os estacionamentos privados de uso coletivo. Então, todas essas são vias consideradas terrestres expandidas, ok? Lembrando, há praias onde é permitido o trânsito de veículos, tá bom? Praias onde não é permitido o trânsito de veículo não são consideradas vias terrestres expandidas, ok? As vias internas de condomínio é tranquilo e estacionamentos de uso privado ou coletivo. Dando um passinho a mais, a gente vai ter então aqui alguns conceitos e algumas definições muito importantes dentro do artigo 4º. E estes conceitos também são muito cobrados nas avaliações. E o artigo 4 aqui estabelece que os conceitos e definições usados no CTB estão contidos no anexo 1 do próprio. E isso garante a padronização e clareza e interpretação. Então, ou seja, se você tiver dúvida de qualquer conceito relacionado ao Código de Trânsito Brasileiro, você vai lá no anexo 1, que é o documento indicado para a procura destes conceitos.